Senhoras e senhores, uma boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos a esse evento que terá a assinatura do termo de adesão ao Movimento Limeira Sem Drogas, um movimento promovido pela Escola Legislativa Paulo Freire, com o apoio da Comissão Permanente de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo da Câmara Municipal de Limeira. Neste momento, nós vamos compor a mesa principal que irá conduzir esse evento. Chamamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador José Roberto Bernardo, por favor. O excelentíssimo senhor prefeito Mário Botion. Também ocupa lugar à mesa a senhora vice-presidente desta casa, a vereadora doutora Mayra Costa, que esta noite está representando a Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo. Nós gostaríamos desde já estender aqui os agradecimentos pela presença de todas as entidades aqui representadas, aos demais vereadores, secretários municipais, entidades civis, militares, todos que fazem parte desse movimento, inclusive com assinatura nesse termo de adesão ao movimento Limeira Sem Drogas. Nós lembramos também que todo esse evento está sendo transmitido pelas redes sociais aqui da Câmara Municipal, Facebook, site, portanto, a possibilidade de toda a população também acompanhar mais este evento importante. Com relação à sequência do evento, que se iniciou no último dia 4, após o encerramento desta noite, prossegue na próxima sexta-feira com a sessão solene de entrega do diploma Atuação na Política sobre Drogas. No sábado, dia 23, às 9 da manhã, a participação na ação conjunta na Praça Toledo Barros. E no domingo, dia 24, às 8h30 da manhã, a participação na pedalada e caminhada da Pastoral da Sobriedade e a concentração na paróquia de São Benedito. Nós convidamos a todos nesse momento ficarem em posição de respeito, os que puderem ficarem em pé, por favor, para ouvirmos o hino do Brasil e também o hino de Limeira.
Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amor a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Pode sentar, por favor. Neste momento, dando sequência, nós vamos ouvir as palavras da vice-presidente da Câmara e representante da Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo, a vereadora doutora Mayra Costa. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a essa solenidade que tem a sua essência a formalização, a vontade, o compromisso de pessoas no combate e prevenção ao uso de drogas e combate à doença dependência química em nosso município Limeira. O uso de drogas é um complexo, grave problema de saúde pública. Falar sobre drogadição é discutir um processo saúde e doença, considerando os modelos que contribuem para a compreensão do fenômeno no momento atual e das estratégias de intervenção estabelecidas. Para o combate à dependência química, são utilizadas algumas estratégias de tratamento, requalificação profissional e reinserção social, estratégias de prevenção às drogas e políticas públicas de repressão e redução de ofertas. Uma abordagem ideal coloca ênfase na prevenção e no tratamento,
enquanto, ao mesmo tempo, defende que o sistema de justiça possa retirar os usuários de drogas não violentos que cometeram algum crime do sistema prisional para o sistema de tratamento. Precisamos, o quanto antes, mudar esse debate e assegurar uma política de drogas que seja bem balanceada, humana, com compaixão e que seja baseada em evidências científicas sólidas. Com a missão de coordenar a política nacional antidrogas, por meio da articulação entre o governo e sociedade, coube ao Senado mobilizar os diversos atores envolvidos no tema drogas. Assim, em 2002, por meio do decreto presidencial número 4.345, de 26 de 8 de 2002, foi instituída a Política Nacional de Drogas, o PNAD. Em 2003, o presidente da República apontou a necessidade de construção de uma nova agenda nacional para a redução da demanda e da oferta de drogas no país, que viesse a contemplar os 3 principais pontos: integração das políticas públicas setoriais com a PNAD, visando ampliar o alcance das ações, descentralização das ações em nível municipal, permitindo a condução local das atividades de redução da demanda, devidamente adaptadas à realidade de cada município, em estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade científica. Dependentes, eles não devem ser penalizados pela justiça com a privação de liberdade. Assim, a justiça retributiva, baseada no castigo, é substituída pela justiça restaurativa, cujo objetivo maior é a ressocialização por meio de penas alternativas. O controle social é uma importante política pública. O controle social é a capacidade que tem a sociedade organizada de intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado, na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do município, Estado ou governo federal. Por isso, de nada adiantaria se não dispuséssemos de pessoas capacitadas, inseridas nesse combate, nessa luta. Pessoas essas, especiais, muito especiais, tais como essas pessoas que das mais diversas atividades profissionais estão aqui hoje, para assumir um compromisso ético, moral, humanitário, ao extremo, para que assim possamos promover um combate coordenado e integrado às drogas e suas consequências. Lembro que esse mês, junho, será lembrado para sempre nesta cidade como Junho Laranja, em referência à Lei 6.028 da minha autoria, cujo objetivo maior é desenvolver ações de prevenção e conscientização acerca do uso, abuso de drogas lícitas e ilícitas. Fico muito honrado pela presença de todos aqui neste dia, tão importante e tão sonhado por mim, pois é por causa desta luta que entrei para a política, por causa dela que estou aqui. E tenho certeza que com essa ação estaremos também beneficiando nossas comunidades, nossas famílias, nossos filhos, por um mundo melhor e livre de drogas. Novamente, obrigado, não a só os que participaram, assinando este termo de compromisso de combate às drogas, mas obrigado também a todas as pessoas que, de alguma forma, por mais simples que seja, se incorporaram a esta causa. Quero também lembrar, não posso deixar de agradecer a Escola Legislativa na pessoa da Bruna, a consultoria técnica da casa na pessoa da Amanda, todas as autoridades, entidades, associações, comunidades, grupos de apoio, conselhos, o COMAD e o Comitê Gestor, assim como o senhor prefeito municipal aqui presente, o doutor Barrichello no judiciário, que esteve aqui presente e não pôde ficar, por uma questão dele tem aula na faculdade, onde ele não podia deixar de participar, ao presidente desta casa, do qual muito me honra fazer parte, como vereadora na 2ª legislatura, o presidente José Bernardo, conhecido como Zé da Mix, a todas as autoridades aqui presentes e representantes dela, Polícia Militar, Polícia Civil, o nosso Exército, né? Aqui os escoteiros, as entidades, pessoa civil, a todos os secretários aqui presentes. Meu muito obrigado.
Para finalizar, uma frase de Ayrton Senna: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Muito obrigada. As palavras da vereadora doutora Mayra Costa, inclusive representando a Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo nessa oportunidade. Conforme a própria vereadora já mencionou, o representante do Poder Judiciário, excelentíssimo juiz da 2ª Vara Criminal de Limeira, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, esteve presente, já assinou o termo, né, como parceiro nessa ação, e, é claro, já justificada aqui a ausência dessa sequência da cerimônia. Aliás, até o momento, nós temos 35 entidades que já assinaram o termo e já estão presentes nesse acordo firmado aqui nessa noite. Nós vamos ouvir agora as palavras do excelentíssimo senhor prefeito de Limeira, Mário Botion. Boa noite a todas e a todos. Eu cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Zé Damix, a vereadora Mayra, que é vice-presidente, que é também a coordenadora ou a presidente da Comissão de Saúde, cumprimentar o vereador Estevam, cumprimentar o vereador Jorge de Freitas, cumprimentar também o vereador Vaguinho, eu vi ele entrando, mas não estou... está ali no fundo. Cumprimentar o doutor Tucumantel, que há 1h e pouco atrás estivemos juntos lá conhecendo as dependências da DIG e da DISE, o novo prédio. Cumprimentar o capitão Costa Pereira, representando aqui a Polícia Militar, cumprimentar o sargento Dias, representando aqui o Exército, cumprimentar o Mário Sérgio Lala, presidente do SINCAF, em nome de quem cumprimento os demais representantes de instituições e entidades aqui presentes nessa noite tão importante. Cumprimentar também o pastor Zé Neto, em nome de quem cumprimento as autoridades religiosas e afins aqui presentes nesse momento. E um cumprimento especial aos escoteiros que se fazem presentes e que todo esse trabalho da Escola Legislativa, em especial da vereadora Mayra, que trouxe para esta casa uma lei que criou o Junho Laranja, que tem a finalidade de tratar da questão do combate às drogas. Acho que tudo isso é importante para a sociedade, mas em especial para os nossos jovens. É neles que nós precisamos concentrar todos os nossos esforços nessa luta que deve ser feita pela sociedade. Incessantemente, diariamente, isso tem que ser colocado como algo muito importante. Evidentemente que a questão da prevenção, ela vale para todos, mas as crianças e os jovens precisam ter um tratamento especial. Eu disse ainda há pouco que estive na DIG, no novo prédio da DIG e da DISE, lá com o Dr. William, juntamente com o Dr. Tucumantel, e fiz alguns comentários no sentido de que a Polícia Militar tem o PROERD, que trata também da prevenção voltada aos nossos jovens. A GCM tem um trabalho que se chama Educar Limeira, que, entre outras coisas, também traz à tona e está sempre em pauta a questão da prevenção, né, contra as drogas. A Polícia Civil também tem um trabalho desenvolvido, e segundo o Dr. Tucumantel, é até pioneiro no Estado, iniciado pelo Dr. William lá em Cordeirópolis, e que agora está vindo para cá também de maneira bem efetiva na questão da prevenção, principalmente voltada aos nossos jovens. O CEPROSOM tem um trabalho formado e já desenvolvido, que agora estamos implementando também dentro dessa questão da prevenção contra o uso de drogas. E fizemos uma reestruturação administrativa o ano passado, e que foi aprovada aqui nesta casa também, e onde nós criamos uma coordenadoria que dentro em breve será ocupada
por um técnico que vai ter a missão, essa coordenadoria está vinculada ao gabinete de governo, que vai ter a função de ser um facilitador e um potencializador de todas essas ações que vêm sendo desenvolvidas por várias frentes, para potencializar e ser o aglutinador para que a gente possa avançar cada vez mais no combate às drogas. Isso é algo permanente que precisamos fazer, porque a parte repressiva, no fundo, a gente acaba enxugando o gelo. A doutora Mayra foi muito assertiva nas suas palavras, fez uma contextualização da importância que é não só a repressão, mas também a prevenção, que é mais importante do que a própria repressão, porque a repressão a gente literalmente acaba enxugando o gelo. Se não atacarmos o problema na sua essência, que é a questão da prevenção, as coisas não vão certamente avançar como a sociedade precisa. E as políticas públicas precisam ser desenvolvidas no sentido de fazer esse acolhimento e dar a atenção necessária que esse assunto tanto necessita. Parabenizar a Escola Legislativa, mais uma vez, mas em especial a doutora Mayra, pelo seu empenho, por toda a sua equipe, que tem feito um trabalho bastante significativo na questão da prevenção ao uso das drogas. Mais uma vez, agradecer o convite por estar aqui, doutora Mayra, e agradecer a presença de cada um de vocês e que todos nós tenhamos um bom final de noite. As palavras do prefeito, o Mário Botion, lembrando que a vereadora, além dessa participação ativa, é a idealizadora desta semana de conscientização sobre a doença dependência química. Vamos ouvir agora as palavras do excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Limeira, o vereador José Roberto Bernardo. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o prefeito Mário Botion, cumprimentar os novos colegas Jorge Freitas, o Vaguinho de Santa Luzia, o Estevão Nogueira, e parabenizar a doutora Mayra pelo trabalho que vem sendo feito, não agora, desde 2013, desde janeiro de 2013, quando a senhora começou na vida política. Então a gente sabe o trabalho que está sendo feito, a luta nesses 5 anos e meio. Queria cumprimentar o doutor Tucumantel, da Polícia Civil, comandante Costa Pereira, capitão Costa Pereira, 5ª Companhia, representando a Polícia Militar, Sargento Dias, do tiro de guerra, do nosso Exército, pastor José Neto, obrigado pela presença, os secretários municipais aqui presentes. Queria cumprimentar também a Escola Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, através da Bruna, do jornalista Bruna, o trabalho que vem sendo feito na Câmara Municipal de Limeira. E esse movimento Limeira Sem Droga tem o objetivo de ampliar o acesso da população às informações e orientações sobre drogas. Eu trabalho há 16 anos na Rádio Mix, e há 16 anos eu vou todo segunda a sábado, às 5 horas da manhã, eu estou na delegacia para pegar as ocorrências policiais. Nessa noite, de ontem, 6 horas da tarde até as 8 da manhã, foram presas 5 pessoas. 5 pessoas com envolvimento de drogas. Foram 2 ocorrências. Uma ocorrência, um rapaz de 23 anos foi preso. Na outra ocorrência, foram 4 pessoas presas. Um rapaz de 20 anos, um rapaz de 19 anos, um rapaz de 17 anos e outro de 16 anos. Essa é a nossa... Isso são todos os dias, são notas, são BOs com pessoas com envolvimento de drogas. Então, alguma coisa precisa ser feita. Então, eu quero parabenizar a doutora Mayra por esse trabalho. Porque só ficar falando também que a droga vai acabar com o mundo, a gente precisa fazer alguma coisa para que isso não aconteça. E cada dia que a gente perde,
são mais jovens que a gente perde para as drogas. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir a palestra da doutora Amanda, com os dados, e a doutora Amanda pesquisa. E os dados eu tenho certeza, não conversei com a doutora Amanda, mas vão surpreender a todos. Tenho certeza disso. Então, parabenizar mais uma vez a doutora Mayra. E esse termo que será assinado, que está sendo assinado, que todo mundo agarre com força. Porque, vamos falar em termos de Limeira. Limeira está precisando do apoio, da ajuda de todos, para a gente combater o momento que é gritante e preocupante, Limeira, envolvimento com as drogas. Uma boa noite a todos. Palavras do presidente da Câmara, vereador Zé Roberto Bernardo, Zé da Mix. Nesse momento, nós vamos desfazer a mesa diretora e convidar os membros da mesa, que estão compondo aqui as autoridades, para que desçam ao plenário, para que acompanhem a apresentação da doutora Amanda Marques de Oliveira, que é consultora técnica especializada de gestão em política pública. Ela vai apresentar os dados nacionais de pesquisa sobre drogas e também o diagnóstico sobre padrão de consumo em Limeira. Por favor, doutora Amanda Marques de Oliveira. Na sequência, após essa explanação, a assinatura, a oficialização desse termo de participação, o termo de adesão ao movimento Limeira Sem Drogas. Bom, boa noite a todos. Como foi apresentada, meu nome é Amanda, eu sou servidora efetiva aqui da casa, sou consultora técnica na área de Ciências Sociais e Gestão Pública e fui incumbida hoje de trazer para vocês alguns dados sobre o perfil do consumo de drogas no país. E também, mais que isso, né, fui incumbida, através da Escola Legislativa e do pedido da comissão organizadora, encabeçada pela doutora Mayra, de conduzir um estudo sobre o tema em Limeira. Então, esse compromisso que está sendo hoje, em que todas as instituições aqui estão sendo signatárias, é um compromisso, de certa forma, simbólico, mas também prático. Ou seja, acho que todos aqui estão comprometidos a, de fato, realizar ações que melhorem a sociedade que vocês vivem, né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: todo mundo está aqui por quê? Porque tem uma percepção, como foi falado já pelas pessoas que abriram esse evento, de que o uso abusivo de drogas é um problema social. Evidentemente é um problema individual, sim, mas ele é um problema social. Por quê? Porque ele reflete em todas as áreas da sociedade. Como a doutora Mayra iniciou dizendo, é um problema de saúde pública. Como o presidente José Roberto Bernardo bem colocou, ele é um problema de segurança pública. É uma questão que parte do individual, mas que reflete em todas as áreas da nossa sociedade. A gente cada dia tem visto isso com mais ênfase, com mais intensidade. E aí, como que a gente resolve esse problema? Todos os dias, acho que todo mundo liga a televisão e lê notícias, e aí problemas sociais de todo tipo nesse país, e todo mundo, às vezes, pensa, como que isso pode ser resolvido? E, às vezes, alguém vem com uma solução muito fácil para um problema que é muito difícil. E esse é um problema muito difícil. Vocês que estão envolvidos sabem, mas muito melhor do que eu, que nunca trabalhei com essa questão, do quanto é um tema complexo, de solução complexa. E aí, eu vou colocar para vocês aqui a responsabilidade dos gestores públicos, representados pelas pessoas que estavam ali em cima, e de todos nós enquanto sociedade, vocês através das instituições, e de toda a sociedade. Nenhum problema se resolve com uma ação pontual, não vai ser um presidente, um prefeito, um gestor, uma instituição, mas sim através do enfrentamento múltiplo. Né? Que é isso que esse movimento está tentando fazer com que todas essas instituições se articulem, de certa maneira, na cidade, para tentar pensar a solução desse problema. Mas, no frigir dos ovos, a ação propriamente que pode ser desenvolvida é o que é chamado e muito alardeado de política pública. Todo mundo quer política pública em diversas áreas e, nessa questão, isso também é muito importante.
Só que essa política não vai ser só do prefeito, não vai ser só do vereador. Ela vai ser uma política pública desenvolvida para o município, pelo município. Precisa da participação e da ação de todos os atores. Só assim a gente vai conseguir, de fato, ter o resultado desejado, né? Só que elaborar uma política pública não é fácil, é um desafio. Não é uma coisa simples. Parece, a gente sempre joga a responsabilidade para o outro, né? Então, é alguém que não está fazendo, é aquele órgão que não se interessa, é dinheiro que falta, mas é muita coisa que precisa ser feita, não é uma coisa tão pontual assim. E a bibliografia especializada, os especialistas nessa área, elencam uma série de etapas para que uma política pública possa ter, no final, o resultado que se pretendia no começo. Eu vou contar muito brevemente uma historinha para vocês para exemplificar isso. Quanto pode parecer simples fazer uma coisa, mas o resultado pode ser muito ruim. Não sei quantos se lembram aqui das aulas de história sobre a questão da peste bubônica no Rio de Janeiro no início do século XX. Lá para 1900, deu um surto de peste bubônica na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. E aí, como se transmitia a peste? Descobriu-se que era a pulga do rato. Então, precisava fazer o quê? Diminuir a população de ratos. Na época, o governo designou Oswaldo Cruz, o médico sanitarista muito conhecido, para fazer o quê? Desenvolver uma política para diminuir o problema da doença. Qual a ideia ele teve? Vamos pagar 300 contos de réis por rato que a população trouxer morto aqui. Todo mundo vai sair caçando rato? Vou acabar com o rato, acabei com a peste. O que aconteceu? A população começou a criar rato em casa para vender para o governo. Ao invés de diminuir, aumentou. Então, às vezes, a gente tem uma ideia e acha que é um caminho simples. Mas não é. O que a gente precisa para, de fato, desenvolver uma política eficaz? Primeira coisa, identificar o problema e realizar o diagnóstico. Você tem que conhecer qual é o público-alvo dessa política que você quer desenvolver. Quais são as características? Depois, isso tem que tornar-se uma agenda do governo, no segundo momento. Depois, você vai definir quais estratégias você vai utilizar para, de fato, desenvolver essa política. Posteriormente, você vai implementar. Então, vamos botar a estratégia em prática. Então, vai ter atendimento, vai ter campanha, vai ter isso. Tudo que foi definido aqui com base no diagnóstico. E, por fim, mas também no durante, você vai avaliar. Foi bom, foi eficaz? O que eu tenho que mudar? Como eu vou desenvolver? O que nós aqui, enquanto Câmara Municipal, me coloco aqui como representante nesse momento, vamos colaborar com a sociedade, com esse movimento Limeira Sem Drogas, para que esse projeto, de fato, seja alcançado no futuro. Ajudar na elaboração desse diagnóstico. Então, a Escola Legislativa, na pessoa da Bruna aqui, que está representando, solicitou ao departamento em que eu trabalho que a gente elabore esse diagnóstico, e aí nós pensamos no quê? Onde elaborar esse diagnóstico? No município todo não temos estrutura. Pensamos no quê? Vamos desenvolver isso, vou passar para não ser tão demorado, entre estudantes. Por quê? Porque se o nosso foco é prevenção, a gente tem que pensar naquelas pessoas que ainda não são aquela estatística que o presidente colocou. Claro que a intervenção é importante também. Mas se a gente quer focar em prevenção, a ideia é pegar aqueles jovens que ainda não chegaram a se tornar, infelizmente, essa estatística de estar no envolvimento com tráfico, com uso pesado e etc. Então, o nosso objetivo é desenvolver isso ao longo desse ano, para que daqui a um ano a cidade de Limeira possa ter um dado sobre o município, quais são as características desse município. Para quê? Para aquele diagnóstico lá conseguir se desenvolver numa política que, a médio e longo prazo, traga, de fato, o resultado esperado aqui. Então, agora, muito brevemente, eu vou trazer para vocês alguns dados sobre essa pesquisa aqui, que foi realizada pela Secretaria Nacional de Políticas de Drogas e pela Unifesp, no Brasil todo. Foram em 27 capitais. Então, eles estudaram a rede pública e privada das 27 capitais do país, com estudantes entre 10 e 19 anos. Então, o que eu queria começar mostrando para vocês? Aqui é juntando todos esses estudantes, de 10 a 19, rede pública e privada. O que a gente vê? A grande maioria já experimentou álcool, 60%. Quase 17% já experimentou tabaco.
8,7% solventes inalantes, 5,7% maconha, 2,5% cocaína e 0,6% crack. Quando a gente olha isso aqui, é isso que eu estou falando sobre a importância do diagnóstico. Quem está fora da área, vocês que trabalham seguramente têm essa percepção, mas quem está fora, às vezes tem uma ideia assim, devem ser os mais velhos, daquelas regiões bem assim, pobres, que têm dificuldade, mas não só. E para isso é importante a gente ter um diagnóstico de fato da situação do município. Aqui, isso é nas capitais. De 10 a 12 anos, qual é o comparativo entre as redes de ensino? A gente vê que entre crianças de 10 e 12 anos, 38% das crianças da rede privada já experimentaram álcool. Então, é uma idade bastante precoce para que não só o álcool, como outras substâncias já sejam, essas crianças já estejam tendo esse contato. Na faixa etária de 13 a 15 anos, a gente vê que todas as drogas já houve um consumo um pouco maior, uma experimentação, né? Aqui é o uso na vida, que já experimentou, já usou alguma vez. Então, a gente vê que o álcool ainda é prevalente nas escolas privadas, um pouco maior o consumo, o tabaco já nas públicas, e aqui a gente vê que as públicas têm um pouco mais também de experimentação. E se você pensar, são crianças ainda que terminando o ensino fundamental, que não estão nem no ensino médio ainda. Entre 16 e 18 anos, que já são aqueles alunos de ensino médio, a gente vê um aumento em todas as drogas. Foram um estudo muito grande, foram várias outras drogas também, eu trouxe as mais prevalentes. E a gente percebe o quê? Que aqui nessa faixa etária, os estudantes de rede privada têm mais consumo ainda do que os das escolas públicas. Então, isso é numa tentativa de mostrar que nem sempre aquilo que a gente imagina no senso comum corresponde exatamente à realidade. Evidentemente, a gente vê que algumas drogas, o crack mesmo, as escolas públicas têm um número triplo das escolas privadas. É importante ressaltar que, embora pareça um número pequeno, 0,3, se você pensar que o crack é uma droga que tem uma facilidade muito rápida em evoluir a dependência, e que aqui a pessoa está na escola, ou seja, aqueles que têm um uso pesado já não estão mais aqui. Então, é aqui que a gente tem que intervir para que isso não aconteça, né? Aqui eu trago de modo geral, se você juntar todas aquelas idades, né? Então, a gente vai ver que, de fato, o álcool é um pouco acima o consumo nas escolas privadas, mas maconha, cocaína e crack, as escolas públicas têm um consumo maior. Aqui eu trago um comparativo do consumo por sexo. No primeiro levantamento que a Unifesp fez em 86, eles mostram que o consumo era muito maior entre meninos do que meninas. Infelizmente, no momento, as mulheres, em 2010, esse estudo, a gente vê que álcool e tabaco existe um consumo já maior entre as mulheres do que entre os homens estudantes aí. Nas outras drogas, existe uma prevalência de alunos do sexo masculino, né? Maconha com 7,2 contra 4,3, a cocaína 3,6 para 1,5 e o crack 0,8 a 0,4% que já experimentaram a droga. Aqui eu quis trazer para tentar mostrar essa questão dos tipos de uso. Aqueles gráficos todos era aqui, uso na vida, ou seja, já experimentou. Uso no ano são aqueles que já experimentaram ao menos uma vez, já usaram uma vez nos últimos 12 meses. No mês, é a porcentagem daqueles que usaram, no mínimo, eu não me lembro exato, mas é 6 ou mais vezes no último mês. O frequente acho que é uso semanal, algo assim, e o pesado é 20 ou mais vezes no mês. A gente vê que aqui o uso parece ser muito pequeno, 0,3%, 0,4%, mas por quê? Muito dificilmente um jovem que está nesse padrão de uso vai se manter na escola. A evasão escolar, sem dúvida alguma, é muito motivada pelo consumo de drogas. Então, trabalhar a prevenção é trabalhar até antes disso aqui, ou então ainda nesse consumo inicial, né? E aqui, para encerrar, qual é a idade média do primeiro uso? Eu acho isso chocante, se você ver, né? 14,9 anos, o primeiro uso de cocaína, 14,8 anos, o primeiro uso de crack, 14,6 anos, uso de maconha. E aí, se você pegar o álcool, 13 anos, os inalantes, solventes inalantes, 13,2, tabaco, 13,3.
Então, eu acho que o objetivo nosso aqui foi trazer brevemente esses dados para tentar mostrar que só com um dado como esse foi para o país, infelizmente não se desenvolveram estudos mais recentes, esse é de 2010 ainda, só a gente conseguindo fazer uma coisa de fato assim no município, trazer esses dados para trabalhar isso com vocês e com as políticas, é que a gente vai conseguir de fato uma política eficaz, que alcance os objetivos a longo prazo. Era isso, muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a apresentação da doutora Amanda Marques de Oliveira, que é consultora técnica especializada de gestão em política pública, que apresentou para todos nós aqui os dados nacionais de pesquisa sobre drogas e também um diagnóstico sobre o padrão de consumo na cidade de Limeira. Nós gostaríamos de convidar mais uma vez para retornar aqui à mesa as autoridades, por favor. José Roberto Bernardo, presidente da Câmara, prefeito Mário Botion, também a vereadora, idealizadora da semana, doutora Mayra Costa, por favor, vice-presidente da Câmara dos Vereadores, para darmos sequência. Nós vamos proceder à assinatura do termo de adesão ao movimento Limeira Sem Drogas, feita pelas autoridades aqui presentes, e, é claro, num total de 35 entidades que já assinaram esse termo, já assinaram esse compromisso, né, de adesão ao movimento Limeira Sem Drogas. O que foi assinado e está sendo assinado é um pouco extenso, mas eu vou ler rapidamente aqui. A Câmara Municipal de Limeira, por meio da Escola Legislativa Paulo Freire, cria o movimento Limeira Sem Drogas, que tem como objetivos ampliar o acesso da população às informações e orientações sobre drogas, tornar conhecida a rede de recursos existentes na cidade, além de promover a integração entre atores sociais e instituições que trabalham com o tema em atividades de prevenção, tratamento e reinserção social. Considerando que o movimento Limeira Sem Drogas faz parte das ações previstas na Resolução 644 de 2016, a campanha solidária estabelece os seguintes pontos de atuação para que sejam executados nos próximos meses, 12 meses, contados a partir da data desta assinatura. Ações de publicidade permanentes que vão culminar em grande campanha publicitária nas mídias disponíveis. Reforço na orientação sobre a legislação existente, com ênfase na prevenção ao uso e abuso de drogas. Melhoria constante das políticas públicas voltadas à política sobre drogas no município, que inclui ações voltadas ao esporte, cultura, educação, informação, cidadania, empreendedorismo e lazer. Estabelecimento de compromisso tanto com o poder público, executivo, legislativo e judiciário, mas em parceria com instituições privadas, religiosas, de toda a sociedade civil em geral, para que juntas possam desenvolver políticas de prevenção, cuidado e combate às drogas. Iluminação dos prédios públicos, ou não, com luzes na cor laranja, especialmente nesse mês de junho, mês dedicado à expansão das ações sobre a temática no município. Promoção e participação de palestras em toda a rede de ensino. Realização ou participação em reuniões, congressos, eventos esportivos, bem como atividades educativas e culturais que visem a conscientização acerca do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Veiculação em campanhas em mídias sociais e outras atividades úteis para a consecução dos objetivos desse movimento. A criação de mecanismos de mobilização para que empresas e instituições desenvolvam ações de caráter preventivo e educativo sobre drogas. E o 10º item, fechando aqui, facilitação do acesso a informações que possibilitem o estudo sobre padrão de consumo de drogas a ser elaborado pela Câmara Municipal de Limeira por meio de consultoria técnica especializada em parceria com a Escola Legislativa. Diante das ações propostas relativas àquelas que estiveram ao alcance de atuação e finalidade da instituição representada,
confirma adesão ao movimento Limeira Sem Drogas, assumindo, portanto, as responsabilidades expressas nos compromissos das metas definidas pela campanha. Portanto, esse termo aqui que todos, a grande maioria já assinou, e agora que as autoridades que compõem a mesa vão também assinar, representando cada uma o seu setor. E, é claro, em seguida, também a gente abre para as considerações finais aqui das autoridades. Lembrando que toda essa cerimônia, esse evento está sendo transmitido pelas redes sociais aqui da Câmara, Facebook, site, na tentativa também de que essas informações cheguem cada vez mais à nossa população. Nós gostaríamos, nesse momento, de levar a público aqui todas as entidades, né, que já assinaram esse termo, mas que continue aberto, né, vereadora? Outras entidades que podem firmar ainda esse termo junto com os que já estão aqui. Grupo Escoteiro Limeira 362, Grupo Escoteiro Tatuíbi 51, Senac Limeira, Ceprosom, o Comad, AD Limeira, SESI 5 da Nova Suíça, também aqui a organização Valentes de Davi, Tiro de Guerra de Limeira 02020, o doutor Luiz Barrichello, que já informamos aqui da sua assinatura, representando o Judiciário, o Juiz de Direito, a Associação dos Aposentados, Vara de Execução Criminal, o CIESP, SINCAF, também Revista Proativa, Polícia Civil, Grupos de Apoio, CR Limeira, Sindicato, não está especificado aqui, representado aqui pelo Maurício da Cunha, também Clínicas Terapêuticas, ok, Maurício já assinou também aqui. O Edmar Eupídio de Souza representa qual entidade? Bom, ok, tá assinado aqui, né? Representando também a Luciana, que assinou, representando a APAI, Comunidade Pentecostal Jesus Cristo, Senai, a Escola Senai Luiz Vargas de Limeira, Instituto Confraria dos Pretos Velhos e de Varanda, Conseg Central, Polícia Militar, a Prefeitura Municipal de Limeira, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, CIT-SECOM, Pastoral da Sobriedade, Diocese de Limeira, Cinecol, o STL, FEComerciários, Grupo Natal Solidário, Câmara Municipal, assinado aqui tanto pelo presidente e a vice-presidente José Roberto Bernardo e a doutora Mayra Costa. Essas entidades, então, representadas aqui, entidades assistenciais, os poderes executivo, legislativo, judiciário, todos aqui representados nesse ato com 35 assinaturas, se juntando aqui aos 3 poderes. O Grupo Amor Exigente também já fez assinatura aqui no termo que oficializa a participação também. Muito bem, para fecharmos as considerações finais, inicialmente gostaríamos de voltar a palavra aqui à vereadora doutora Mayra Costa, idealizadora da semana, e que está à frente aqui junto com a Escola Legislativa desta ação. Por favor, vereadora. Bom, boa noite de novo, né? Quem me conhece sabe o quanto hoje é uma realização de um sonho, o quanto eu estou emocionada, sim, e quero dizer assim a todos o nosso agradecimento. Agradecer pelo município de Limeira, que a gente fez como, né, em termos de lei, porque um dia a doutora Mayra não vai estar mais aqui, quem está aqui representando os grupos de autoajuda também não vão mais estar, quem está aqui representando o Conselho Municipal Álcool e Drogas também não vai mais estar,
né? Todos aqueles envolvidos, direto ou indiretamente, pode que estão aqui, não vão mais estar. Mas que, independente de quem quer que esteja no poder, os 3 poderes que regem uma cidade, o município, o Estado e a nação, mas que não deixem de exercer, de fazer aquilo que nós fizemos aqui hoje. Esse termo de compromisso. Quando a gente fala drogas, né, quando a gente fala isso aqui, é um problema muito novo. A droga entrou no Brasil, começou na década de 70, quando se fomentou aquela questão da drogadição, do uso recreativo, do uso abusivo e da doença dependência química. O Brasil começou a falar de drogas, começou a falar da doença dependência química na década de 80, quando o crack veio para o Brasil, quando começou a se falar da AIDS. Aí, quando começou a se falar da problemática AIDS, aí viu que um dos fatores de risco era o usuário de drogas. Então, tudo é muito novo. Mas mesmo apesar de ser tão novo, né, menos de 30 anos, que tem essa problemática, em cerca de 30 anos, a gente vê o quanto o caos social, essa questão da problemática de drogas. Quando a gente idealizou esse movimento sem drogas, de uma forma rápida, porque eu tinha feito o projeto Junho Laranja, a gente tinha que ser rápido, porque a semana da conscientização sobre a doença dependência química, nós estamos na 6ª semana. Todos os anos nós fazemos várias ações. Algumas pessoas aqui já fazem parte dela anualmente, né? Então a gente tinha que agir assim, não perder esse tempo hábil quando as ideias foram surgindo. E isso eu agradeço à escola legislativa, né? A Amanda, que como consultora técnica aqui da casa, a gente não podia perder essa oportunidade. E quando a ideia surge, às vezes a gente não pode deixar para depois. Então, assim, eu venho aqui imensamente agradecer a todos que estão aqui. Eu poderia dizer, né, nomear um a um, na pessoa dos meus colegas de Câmara, aqui o Estevão, o Vaguinho, o Jorge, né? Poderia nomear o nome de todos os secretários, das pessoas, né, da Polícia Militar, entidades religiosas, pessoas... Mas eu tenho medo de errar e eu sou muito ruim de protocolo, né, de nomes, ainda mais quando eu estou ansiosa. Mas eu quero dizer assim, agradecer a cada um de vocês que aqui esteve presente, que atendeu ao nosso convite, sabendo dessa importância, aqueles que pessoalmente, eu consegui fazer o convite pessoalmente e dizer do porquê que a gente estava fazendo isso, para ter essa aderência, né? Porque todos nós precisamos, aqui como a Amanda deixou bem claro, é um problema muito amplo, né? É um problema que eu digo que a doença dependência química, ela tem vários fatores que podem levar o indivíduo a se tornar dependente, e mesmo aqueles que não se tornaram dependentes apenas do uso recreativo ou abusivo, mas quanto transtorno social pode nos trazer direto e indiretamente. Aquilo um pouco que o Zé falou, né? E quando a gente vai para lá a questão da criminalidade, quando a gente vai na questão social, quando a gente vai, que fala na PAI, a questão da prevenção, quando a gente vai nos grupos de autoajuda, né? As partilhas, os quais nós ouvimos, né? O Maurício, como, e aqui representando o Leonardo, a questão das comunidades terapêuticas e clínicas, quer dizer, os empresários aqui representados, os sindicatos, quando eles veem os funcionários dele ou familiares de seus funcionários, né? A doutora Solange, quando vê nos seus grupos, no seu consultório, os escoteiros, quando vê suas crianças ou pais de alguém. Então, assim, todos, né? As igrejas, quando vêm, que quer conversar com o pastor, com o seu padre, né? Então, assim, atinge a todos nós. E o seu prefeito, que aqui como representante, né, do poder aqui executivo da nossa cidade, que pode na questão de leis, né, não só a pessoa hoje, na pessoa do Mário, amanhã ou depois, né, outros prefeitos virão, mas a gente, enquanto sociedade, a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar para que essas políticas públicas, elas aconteçam, elas nasçam, elas aconteçam, elas sejam colocadas em práticas com apoio de todos vocês. Eu acho que é isso como cidadã. Agora eu estou falando como cidadã, como médica, né, como agente de pastoral, quanto vereadora, e quanto mãe e quanto esposa. Né, aqui eu quero deixar meu agradecimento ao meu marido Inácio, que sem ele eu não estaria aqui, né, que é com a participação dele.
né, do meu lado, me apoiando, as meninas do gabinete, eu sempre chamo de meninas, que também o apoio delas, a todos vocês, meu muito obrigado, se sinto imensamente agradecidos por estarem aqui, e o que eu posso dizer, vamos trabalhar, vamos construir. Muito obrigada. Palavras da vereadora doutora Mayra, membro da Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo, idealizadora dessa semana. E nós queríamos, mais uma vez, antes do encerramento, agradecer a presença de todas as entidades aqui essa noite, vocês representando essas entidades. E mais importante até do que mencionar nomes aqui, é ter o nome de vocês ali, nesse termo, né? Fazendo parte desta ação conjunta com a sociedade civil e essa luta aí colocada por esse termo. Nós vamos ouvir, para o encerramento desse momento, e depois já convidamos as autoridades para se colocarem aqui à frente para uma foto de todo esse grupo, né? As palavras do vereador Zé Roberto Bernardo, Zé da Mix, presidente aqui da Câmara de Vereadores. Antes de encerrar a sessão, eu queria agradecer a presença do grupo dos escoteiros, o grupo Limeira, o grupo Tatuíbi, presentes aqui, e dizer que hoje é um momento muito importante. Acho que colocar a mão na massa, verdadeiramente. Parabenizar mais uma vez a doutora Mayra Costa pelo trabalho, e convidar a todos vocês que na próxima sexta-feira, 21 pessoas que trabalham na prevenção da droga aqui na cidade de Limeira serão homenageadas. Esse trabalho começou com a doutora Mayra. Vamos homenagear na próxima sexta-feira, a partir das 19h30. Eu convido a todos que venham participar dessa solenidade. E eu encerro essa sessão e agradecendo a presença de todos. Uma boa noite a todos. Convidamos a todos que assinaram o termo, as entidades aqui representadas, que venham aqui à frente para fazermos uma foto oficial do grupo, por favor.